Olá, ouvintes do podcast do Mundo Infantil, bem-vindos a mais um episódio. Hoje nós vamos falar sobre a interação do cérebro, a estratégia número 6, que tem como título Use o controle do seu intelecto, reproduza as memórias em repetições. Nós aprendemos e falamos em vários podcasts lá no começo dos podcasts sobre o cérebro que a gente precisa trazer à tona esses acontecimentos ou essas experiências que marcaram a nossa criança, que é importante com que ela fale, para que haja essa integração entre o cérebro esquerdo e o cérebro direito. Então, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre essa integração que também deve acontecer entre a memória implícita e entre a memória explícita. E uma das formas de fazer com que isso aconteça é trazer à tona essa situação, falar com a criança sobre isso. E os autores trazem um exemplo de uma história do Albin. O Albin é um menino que ele gosta de participar de competições de carro de autorama, né, gente? Ele gosta de fazer competições. Só que neste ano, o Albin falou para o pai dele, o Andreas, que ele não queria participar. Mas o Andreas sabe o que ocasionou isso, né? Que foi, no caso, que o Albin foi com um amigo dele brincar assim num bosque, numa floresta, e o Albin tinha com ele uma faquinha. Ele pegou essa faquinha, não era uma faquinha tão perigosa, mas era uma faquinha. Sem os pais saberem, né, eles foram brincar, foram cortar ali os galhos, as folhas. Só que o amigo dele, o Rampus, ele foi cortar uma planta pela raiz e a faca cortou a planta, mas foi direto na perna dele, do Rampus. E saiu muito sangue, que foi preciso até uma ambulância. E o Albin ficou com muito medo de ter visto aquela situação. Ele ficou se sentindo muito culpado, porque a faquinha de bolso era dele. E o Albin, ele é muito assim, sensível, e ele é muito responsável. Então, quando aquilo aconteceu com um amigo dele, o Rampus, ele ficou muito triste, ficou muito preocupado e ficou bloqueado. Só que o Albin, gente, ele não é consciente, ele não está consciente de que foi esse fato que fez com que ele não quisesse mais fazer parte da competição. Então, o pai dele pede para eles irem até a garagem para ele conversar com o Albin sobre isso, para que o Albin veja as ferramentas que eles precisam usar para fazer a reforma ali no carrinho dele para ele competir. E aí vem o diálogo. Então o Albin fala para ele, né? Papai, eu não quero participar da competição neste ano. E o pai dele, eu sei, meu filho, e eu acho que eu sei por que você não quer participar. O quê? Aí o Andreas fala, eu acho que isso tem a ver com um acidente que aconteceu com a sua faquinha de bolso no verão do ano passado, quando você e o seu amigo Rampus estavam lá fora. E o Albin nega, né, gente? É muito comum a criança, não é porque ela não é consciente, né? O Albin fala, não, isso não tem nada a ver. É só porque eu tenho muita coisa na escola agora. E o Andreas continua, eu sei que você tem muito a fazer na escola, mas eu acho que o que está acontecendo é muito mais do que isso. A gente pode falar um pouco mais sobre o que aconteceu lá no parquinho. E o Albin, ele fica já com medo, né? Ah, isso foi há muito tempo atrás, a gente não precisa falar sobre isso, precisa? E o Andreas começou a motivar ele, né? Sim, mas eu acho que você consegue falar sobre isso. Eu sei a técnica do efeito para conseguir trabalhar essa situação que não foi muito boa. Como? O Albin ficou curioso, né? E o Andrés continua, eu vou dizer toda a história da mesma forma que você me disse para mim no verão. E aí depois você conta na sua cabeça como se você estivesse olhando
para um DV filme, como é que fala? Um filme de DVD, né? No cérebro. Só que o Albie se nega, né? Isso é muito comum, gente, quando a criança passa por uma situação de trauma que ela não quer continuar. Mas o Andreas, ele já sabe da técnica, né? E o Albie se nega. Não, eu não quero falar sobre isso. Aí o André continua, espera um pouco. Imagina que você tem um controle na sua mão, daquele mesmo jeito que você tem quando você assiste um filme lá em casa. E quando eu chegar numa cena da história que você não quer pensar, você aperta no botão de pause. Quando você disser pause, aí eu paro de falar. Aí a gente vai tirar aquela cena e vamos ver o que acontece. A gente pode fazer isso? E o Albie, ai, você tá insistindo tanto. Mas a gente vai fazer se isso é muito importante, então. E aí o Andreas continua. Então a gente vai começar o filme com o Rampus e você vai lá pro parquinho. Vocês estão no parquinho, você e seu amigo, e aí vocês ficam alternando quem fica com a faca de bolso. E aí vocês ficam cortando ali os galhos pequenininhos quando vocês encontram. Mas de repente o Rampus, o seu amigo, pega a faca, corta pela raiz a folha e começa a cortar. Aí o Albie imediatamente corta, né? Pause, ele fala. Aí o Andreas continua, ok. Então a gente vai parar nessa parte e nós vamos direto para o hospital. Aí o Albie, não, é mais pra frente. Aí o Andreas pergunta, quando o Rampus vai para casa? Aí o Albie, não, mais pra frente. Então, quando você vem para casa de noite? Aí ele, sim, ok. Então, nesse momento que o Albie disse ok, o Andreas começa a falar sobre outras coisas. Ele traz para a memória do Albie o momento em que o Rampus veio para a casa do Albie, quando eles se encontraram, quando eles falaram oi para um para o outro, né? E depois eles foram lá pro quarto dele jogar videogame. E o pai do Albie, ele também começa a falar que os pais do Rampus explicaram que eles não estão zangados, no caso pelo Albie, né? E que eles veem todo aquele episódio apenas como um acidente. E aí depois que o Albie falou isso, ele perguntou, então este é todo o filme, não é verdade? E o Albie, sim. Aí o Andreas continua, né? Sem aquela parte que a gente teve que pular. Sim, eu sei, diz o Albie. E o Andreas continua. Então, eu acho que a gente pode voltar nesse filme, lá onde a gente deu a pause e ver o que aconteceu. E lembrar que a gente só viu aquela parte onde o filme terminou de uma forma feliz. Ok, então. Tem uma continuação aqui no livro de uma pequena história, como se fosse história em quadrinhos, né? Eles colocam uma situação onde o pai pede para a criança esquecer o que aconteceu e a mesma história, a mesma foto, só que de uma forma diferente, onde o pai ajuda a criança a se lembrar e a voltar na história. Então eu vou ler o primeiro quadrinho, onde a criança entra como se fosse uma garagem ou lugar onde tem construção. E aí a criança entra, né? Ela tá traumatizada e o pai fala para ela, você quer serrar desta vez? E a criança, não, eu quero só olhar. Ah, você não está com medo dessa ferramenta, está? Ah, eu só não sinto bem de pegar nela. Ah, mas isso aconteceu há muito tempo, isso não deveria incomodar você. Tente esquecer isso. Pausa, né? Agora o segundo quadro, de uma forma diferente, a comunicação. A criança entra, o pai tá cortando, usando a serra, cortando ali a madeira. E o pai pergunta, você quer serrar dessa vez? E a criança fala, não, eu tô só olhando. Pense que
você está pensando no que aconteceu no parque? Ah, eu só não estou gostando de lembrar disso. Aí o pai fala, talvez ajude se a gente conversar sobre isso. E a criança fala, foi muito tempo atrás. Eu sei, mas parece que ainda dá muito trabalho para você. Eu acho que realmente pode ajudar se a gente conversar sobre isso. Diga só para mim o que você lembra. E a criança começa a contar, né? Ela vai contar o que aconteceu, trazer a memória dela para a parte explícita. O Andreas, o pai do Albert, ele, através daquela situação que foi desconfortável, colocou em partes todo o acontecimento e permitiu com que o Albert tivesse o controle da história, o controle da situação e pudesse pausar naquelas situações onde era mais desconfortável para ele. Até que no final eles podiam conversar sobre toda a história e quando eles faziam isso, o Albert, o medo do Albert, no caso em relação à faca e à situação do corte, começou a diminuir. Até que o Albert começou a contar toda a história do começo até o final e o pai dele começou a perceber que os músculos dele estavam relaxados e que a voz dele não estava mais com medo ou com preocupação. Só, gente, que até esse momento chegar, eles trabalharam, principalmente o Andreas foi repetindo a história em suas situações diversas, em dias diferentes, até que eles chegaram a esse final, onde o Albert começou a se sentir mais relaxado e com menos medo. E o que aconteceu é que o hipocampus do Albert começou a integrar essa memória implícita, aquela situação que foi tão forte para o Albert, a juntar com a memória explícita, que ele colocou para fora tudo que ele estava sentindo. Ele permitiu que o hipocampus fizesse esse trabalho, como foi falado no podcast anterior sobre essa função do hipocampus, né? Que é juntar todos os pedaços. Então essa é uma estratégia muito interessante quando você usa de uma forma didática esse controle remoto que você dá para a criança, para que ela tenha controle exatamente sobre aquilo que ela quer falar ou para que você perceba em qual momento do acontecimento foi mais forte para ela, aquilo que ainda está lá na memória implícita e que a criança não consegue trazer para fora, para que você, passo a passo e de acordo com o tempo que a sua criança precisa, você possa trabalhar isso nela, na situação onde ela demonstra mais medo, onde ela fica estressada, onde ela fica mais nervosa. Existe uma outra estratégia, que é a estratégia número 7 da interação do cérebro, que tem como título Lembre-se de lembrar. Nessa estratégia, a gente ajuda a criança a lembrar-se da situação, daquela experiência que ela viveu quando no caso, você e a criança faz algo juntas, você ajuda a criança a falar sobre aquilo e a integrar também a memória implícita e a explícita. Especialmente é importante neste caso dessa estratégia quando tem aquele momento que é o mais importante da vida da criança, que é no caso as amizades significativas, os eventos da família, os rituais, por exemplo, os rituais de passagem, como por exemplo, quando a criança começa na escola. Todas essas situações que fazem parte da rotina da criança, quanto mais claro e mais significativo for essa experiência, mais fácil vai ser para fazer essa conexão, esse trabalho em equipe entre a memória implícita e a memória explícita. Existem várias práticas, várias formas de encorajar a criança a se lembrar. E a mais natural de todas é quando a gente faz perguntas que faz com que a criança pense. No caso das crianças pequenas, a gente pode fazer de uma forma simples e focar
na atenção dela, nos detalhes, naquele momento, com perguntas curtas, quando a criança já fala, né? Então, por exemplo, você foi para a casa da Lina hoje? O que aconteceu quando a gente chegou lá? E aí você vai conduzindo essa conversa com pequenas perguntas para trazer, no caso, esse trabalho da memória implícita para a memória explícita. E aí, quando essa criança estiver mais velha, a gente pode usar de uma estratégia mais avançada e mais focada. A gente pode perguntar sobre algum problema que aconteceu com um amigo ou uma professora, sobre uma festa que aconteceu, os detalhes do treino de futebol que aconteceu naquela noite. Ou então, gente, isso já foi comentado em outros podcasts, no caso de a gente encorajar a criança para que ela escreva num diário. Isso também é muito importante. Inclusive, segundo os autores, existem pesquisas de cientistas onde mostram que a capacidade de defesa do nosso organismo, ela pode melhorar a função do coração, e também a sensação de bem-estar pode acontecer quando a gente traz um acontecimento da memória e de alguma forma a gente expressa ela em forma de escrever um livro. E no caso, essa escrita do diário não é só pelo fato da criança escrever ali a história dela, mas ela vai ajudar no processo da criação do significado, que melhora a capacidade dela de entender a sua experiência do passado ou alguma experiência do presente. E os autores falam também aqui, no caso, eles escrevem 2 perguntas que são perguntas que acontecem com muita frequência quando eles estão fazendo palestras sobre esse tema de integração da memória. E eu confesso que eu também já me fiz essa pergunta várias vezes, né? Claro que essas estratégias elas ajudam bastante, mas no caso aqui os autores colocam essas perguntas. A primeira pergunta é: como eu faço se a criança não quer contar? E a outra pergunta é: como eu faço quando eu pergunto sobre a lição da memória e tudo que elas dizem é: ok, tá, foi tudo bem. E vem a parte muito interessante. Essa estratégia nova, para mim, com certeza vai ser interessante para vocês. No caso, uma dica que eles dão aqui, quando a criança não quer falar, você pode fazer uma brincadeira de adivinhação. Por exemplo, você está ali dirigindo o carro, vai pegar a criança na escola. E ele fala que no caso, para as crianças mais novas, né? Mas pode funcionar também para as crianças grandes e os adolescentes. Você pode falar para a criança: você diz 2 coisas que aconteceu hoje e uma coisa que não aconteceu hoje, e aí eu vou adivinhar qual das 2 é verdade. Essa dica é mara, né, gente? Eu já tinha visto isso na minha profissão, como eu trabalho com crianças de 1 a 6 anos. E eu já tinha visto sobre essa questão da forma de como a gente pergunta para nossa criança, para a gente descobrir como foi o dia dela, né? E uma das estratégias é justamente essa, de evitar de perguntar como foi o seu dia, porque tem alguns tipos de pergunta que você conduz para uma resposta curta. Quando você pergunta como, você automaticamente está dando para a criança já uma resposta curta, que ela vai dizer foi boa ou foi ruim. Então aqui tem uma figuração, né, uma história em quadrinhos como forma didática dos autores, e eles colocam no primeiro quadrinho: evite usar a expressão como foi o dia hoje, porque a criança no desenho respondeu bem. E aí eles colocam mais embaixo a mesma figurinha e escreveram: tente lembrar de ser lembrado o que foi o melhor que aconteceu hoje na sua escola. E aí a criança vai dizer o que aconteceu. Você perguntou de uma forma indireta o que foi o melhor que aconteceu. Ela vai pensar: eu acho que eu gostei disso. Então você vai, no caso, criar uma abertura para começar um diálogo.
E aí a mãe continua: eu sei que você gosta de pintar, mas o que foi o pior que aconteceu hoje? A mãe falou isso, né, da pintura, porque quando ela perguntou o que foi o melhor que aconteceu hoje, a criança respondeu que ela brincou com a amiga dela e que ela pintou. E aí a mãe dela continuou a conversa: eu sei que você ama pintar, mas o que foi o pior que aconteceu hoje? Aí a criança: oi, o que aconteceu hoje? E aí ela fala que um amiguinho dela mordeu ela. Aí ela continua falando que a Mimi, que deve ser a professora dela, né, conversou com o Jerry e que depois ela foi brincar no balançador com a amiga dela. Os autores continuam citando, falando de uma outra pessoa, a Caroline. A Caroline, ela se separou, mas aí ela queria criar uma situação entre ela e as filhas dela, uma relação de segurança, de bons sentimentos, de ter ali uma conexão com as filhas dela durante esse processo de separação, né? Para evitar que as crianças tivessem um trauma ou problemas psicológicos. Então ela criou um ritual de perguntas quando ela se sentava à mesa com as crianças na hora do jantar. Ela tinha cartões e aí só eram 3 cartões, né? E aí as perguntas se tratavam, no caso, sobre como foi o dia das crianças dela. E esses 3 cartões, um era para as crianças dizerem sobre algo que foi bom na escola, o outro era sobre algo que foi ruim, e o outro cartão era sobre algo gentil que elas fizeram para alguém ou para algum amiguinho da escola. Então, atividades como essa, como perguntas que encorajam a criança a lembrar e também a pensar um pouco mais profundamente sobre os sentimentos dela e os acontecimentos, pode ajudar a fazer essa integração entre a memória implícita e a memória explícita. Uma outra dica que os autores dão é, no caso, em situações específicas, acontecimentos que você quer que a sua criança pense um pouco mais sobre isso, é que você pode assistir, olhar as fotos no celular ou vídeos antigos. Você pode também ilustrar um livro de memória junto com a sua criança, que é uma forma muito boa de ajudar a criança a focar mais naquela situação vivida de uma forma mais profunda. Por exemplo, quando a sua criança viaja de férias com alguém, quando ela teve uns dias com alguma pessoa, você pode pedir ou pegar essas fotos e registrar, escrever, pedir para a criança escrever, no caso, se ela escreve, né, que ela escreva pessoalmente sobre aquele sentimento, aquilo que ela viveu naquela foto, ou até mesmo naquele vídeo, né, se der para fazer. Quando a gente faz essas perguntas e encoraja a nossa criança a lembrar sobre as situações vividas, e não precisa ser exatamente situações de trauma, né? Situações difíceis, mas situações que você quer que a criança lembre, você pode ajudar ela a lembrar e a entender esses acontecimentos importantes que tiveram no passado. Isso vai ajudar a sua criança a entender melhor sobre o que está acontecendo agora, né? Sobre o dia a dia, mas também as consequências do passado, aquilo que a criança viveu e como a criança está hoje. A gente pode também lembrar que essa memória implícita e essa memória explícita, elas acontecem, elas devem ser trabalhadas não só no mundo infantil, não só para as crianças, mas também para nós que somos adultos, porque isso acontece de uma forma muito natural, e essa memória implícita, ela também afeta o nosso comportamento, os nossos sentimentos, as nossas impressões sensoriais, até mesmo as nossas sensações corporais, como a gente falou antes, né? E aí eles contam aqui no livro que o Daniel, o autor, um dos autores do livro, né, que foi o Daniel, e no caso a Tina Payne, o Daniel, ele conta, cita o exemplo dele, quando ele teve o primeiro filho dele, recém-nascido,
que quando o filho dele gritava e acordava durante a madrugada, que ele entrava em pânico, ele ficava com medo, com horror daquele grito daquela criança. O coração dele batia aceleradamente e ele não sabia o que fazer com aquilo. E ele começou a se perguntar, né, de onde que vem aquela reação, por que fisicamente e emocionalmente ele reagia daquela forma, de onde veio aquilo. E aí ele começou a lembrar, quando ele fez essa reflexão mais profunda, ele lembrou que ele trabalhou por muito tempo com crianças pequenas e ele lembrava das situações que ele vivia, no caso, com as crianças pequenas, para tirar, por exemplo, fazer prova de sangue, né, que a criança gritava, abria os olhos, esperneava, às vezes tinha que vir um outro médico para ajudar a segurar a criança quando a criança era maior. Então ele experienciou várias situações onde ficou marcado e registrado na memória implícita dele essa experiência. E quando ele trouxe à tona esse problema, quando ele descobriu isso, do que estava acontecendo com a memória dele, ele começou a trabalhar esse sentimento dele, para que ele começasse a ver com mais naturalidade o comportamento dos filhos dele. E aí ele fala, né, ele encerra essa experiência dele falando que aqueles sentimentos e aquelas memórias que não são trabalhadas ou que estão desintegradas na nossa memória, elas podem causar para a gente, como adulto, vários problemas. E aí, no caso, ele fala que tem duas razões muito importantes que a gente deve tomar cuidado, nós como adultos, para a criança, né? O primeiro é que a criança pode ser contaminada com os nossos sentimentos de medo, de estresse, de sensação de ineficiência, ainda que a gente mesmo entenda que a gente está experienciando aquilo, mas a criança também sente. Quando um parente está triste, ou no caso o cuidador, né, está triste, é muito difícil para a criança ficar calma e se sentir feliz. E o outro motivo é que essa memória implícita, ela acaba assumindo uma responsabilidade de uma forma que vai fazer com que a gente faça uma coisa que a gente não quer. Que os nossos sentimentos antigos, por exemplo, quando a gente ficou de fora de um grupo, quando alguém fez com que a gente se sentisse inferior, um amigo ou um parente disse alguma coisa que foi difícil da gente ouvir, fica muito difícil da gente amadurecer, da gente demonstrar amor, respeito, no caso aí, quando a gente interage com a nossa criança. Então, na próxima vez que a gente tiver essa sensação de que a gente está reagindo com um sentimento muito forte, que a gente está chateado com a nossa criança, a gente pode se perguntar, né? Essa minha reação, ela é uma reação razoável? Então, por exemplo, ele cita um exemplo aqui, né? Que o bebê está gritando e a outra criança de 3 anos pintou o fogão de azul, que a criança de 1 ano está gritando e a única coisa que ela faz é aumentar o volume da TV. Enfim, não é estranho que a gente, naquele momento, queira explodir. Mas a resposta deve ser um não. Não, esse sentimento não é razoável, não tem nenhuma razão para que eu tome todas essas atitudes de uma forma pessoal. Então, essa memória implícita deve fazer a gente refletir sobre a forma de como a gente reage. No caso, a gente vai pensar o que é que está acontecendo agora. Isso me lembra sobre algo que aconteceu no passado. De onde vem esse sentimento? De onde vem esse meu comportamento? Então, quando a gente se sentir incompetente ou frustrado, quando a gente tem aquela reação de choro, de desespero, de tristeza, de sensação de ser incapaz de cuidar daquela criança ou de se adaptar a essa nova rotina, a gente deve olhar sobre o que tem atrás desse sentimento
e começar a refletir que talvez essa nossa reação tenha algo a ver com algo que a gente viveu no passado. E esse é um caminho, como a gente aprendeu, que a gente deve pegar essa memória implícita e trazer para a memória explícita. Quando a gente faz isso, a gente se sente livre e a gente vai ser aquele pai ou aquela mãe ou aquele cuidador que a gente quer ser. A gente pode fazer a nossa vida uma vida mais consciente e isso também vai ajudar a nossa criança a fazer a mesma coisa com a vida dela. Eu gostaria de fazer uma correção sobre a palavra hipocampo. Durante o podcast eu falei algumas vezes hipocampos, mas é porque no livro, como ele está em sueco, a palavra é hipocampos, mas eu já tinha observado isso quando eu fiz a pesquisa sobre o hipocampo, e eu tinha visto a palavra hipocampo, mas como eu estava focada no livro, então eu acabei falando algumas vezes hipocampos, mas eu já quero adiantar que a palavra correta é hipocampo, tá bom, gente? Um abraço e a gente se vê no próximo podcast. Até mais! Se você gostou desse assunto, deixe o seu like, comente com seu feedback. Se inscreva também no meu canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo.